Boa tarde, galera. Todo mundo bem? Como é que vocês estão aí do outro lado da telinha? Bem. Ah, bom demais. Show de bola. Então, galera, né, o professor Bruneca teve que se ausentar, e eu fiz a troca com ele, né? A gente fez um troca-troca, né? Eu vou substituir ele hoje, semana que vem, provavelmente, ao invés de eu dar 2 aulas, ele dará essa aula e eu ficarei de molho, darei só uma, né? E hoje nós vamos dar sequência, aí nós vamos fechar aquela aula de introdução à sociologia e provavelmente vamos entrar nos primórdios da filosofia. Nós vamos estudar hoje ainda os pré-socráticos, né? Nós temos aula até, deixa eu só confirmar aqui, até às 18 horas, então vai ser melzinho na chupeta para nós chegarmos até lá, os clássicos do pensamento filosófico, que são os pré-socráticos, tá? Mas nada que supere o talento de vocês, não, tá? Então, galera, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai dar sequência no nosso módulo de sociologia, que nós paramos na nossa última aula tratando das origens da sociologia, as bases do pensamento sociológico, e daremos sequência daí em diante, fechando redondinho até o positivismo, tá? Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês, o material. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma indagação, protesto, vontade de morder o cotovelo, fala logo, tá? Inclusive, eu já estou aqui psicologicamente preparado, aqui, ó, estou aqui preparadíssimo, ó, 1, 2, ó, que beleza, ó, mais um aqui, tem mais aqui, né, ó, tem mais aqui, ó, tem mais, né, estou preparado psicologicamente, ó, ostentação, né? Então, vamos lá, galera. O vício é vício. Cadê a xícara de café, professor? Rapaz, eu tô tomando aqui, ó, no canecão. Xícara? No canecão eu tô tomando, ó. Esse é o canecão, Capaz do professor ter uma garrafa do lado. É isso aí, né? Isso é importante. Então vamos lá, pessoal. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês, né? O nosso material da aula de hoje. Deixa eu vir aqui, beleza. Show. Todo mundo consegue visualizar aí o PowerPoint? Tranquilos? Tá aparecendo para todo mundo? Sim. Beleza, então. Qualquer probleminha, dá um grito aí, galera, fala comigo, tá? Então, na nossa última aula, a gente bateu na tecla do seguinte: qual é a razão de ser da sociologia? Ela que, para muitos, é estudo da sociedade. Nós vimos, essa definição é muito simplista, é muito reduzida. Aí nós vimos várias definições de sociologia de vários sociólogos, importantes sociólogos, que ao longo da história tentaram ali elaborar uma definição, digamos assim, mais específica, talvez mais completa, mais objetiva, né? E eu estou para dizer para vocês que a qualquer momento pode surgir uma outra boa definição para a sociologia, tá? Nada impede isso, já que ela é uma ciência muito, muito moderna. Ela surgiu aqui recentemente, no século XIX. Não só surgiu no século XIX, como ela está em plena construção nesse exato momento. E aí a gente bateu na tecla, né, de que a sociologia, qual é a razão de ser dela? Ela busca explicar, ela busca compreender, analisar, estudar a complexidade da sociedade, dos fenômenos sociológicos ou dos fenômenos sociais. E não só isso, não é só explicar, compreender, analisar, estudar, é também propor soluções para os problemas sociais em que vivemos. Por exemplo, que tipo de soluções podemos propor para um problema como desemprego no Brasil atual? A sociologia pode estudar o desemprego. Que tipo de soluções podemos propor, professor, para questões como a violência, né, a escravidão contemporânea, a exploração do trabalho infantil? A sociologia pode estudar o trabalho infantil, a exploração do trabalho, né, escravo contemporâneo, a escravidão contemporânea, a escravidão moderna. Então, a sociologia não só pode estudar, tentar entender a complexidade desse fenômeno social, como também a sociologia pode propor uma solução, um objetivo. Claro, né, se a gente tivesse uma fórmula secreta para resolver todos os problemas sociais, se a sociologia tivesse essa pretensão gigantesca de encontrar uma fórmula mirabolante, a gente, claro, né, os sociólogos, nós ganharíamos muito dinheiro, né? Mas é claro que problemas sociais são difíceis de ser resolvidos, porque sociedades são complexas, e a gente viu isso, sociedades mudam ao longo da história, mudam ao longo do tempo, muda de cultura para cultura, então sociedades são complexas, os problemas sociais, igualmente, são complexos. Tudo bem? Tudo isso a gente viu na nossa última aula. E aí a gente parou aqui, galera, ó, no nascimento da sociologia. Expliquei para vocês, galera, ó, a sociologia... Vou colocar um ponteiro aqui, canetinha. Oi, galera, pode falar? Alguém tem alguma pergunta?
Não? Tranquilo? Beleza? E aí, galera, eu expliquei para vocês, olha, a sociologia, ela é filha de dois importantes acontecimentos históricos. Ela é filha do Iluminismo e ela é filha da Revolução Industrial. Esses dois acontecimentos mudariam a história humana para sempre, e os sociólogos, os primeiros cientistas sociais, tentando compreender a complexidade das transformações sociais que o Iluminismo e a Revolução Industrial trouxe para a sociedade, eles se propuseram a estudar sociologia, tudo bem? E aí nós vimos na nossa última aula, gente, o Iluminismo é um movimento intelectual, filosófico, burguês, um movimento que defende lemas como liberdade, igualdade, fraternidade, contra o famoso antigo regime. O antigo regime que vem lá desde o século XV até o século XVIII, caracterizado pelo poder forte centralizador nas mãos dos reis, caracterizado, dentre outras coisas, pelo forte poder da igreja, o clericalismo, a igreja que influenciava a mentalidade, a forma de pensar, o comportamento humano, e também a doutrina econômica mercantilista, que defendia a intervenção do Estado na economia. E aí a gente destacou aqui três importantes intelectuais pensadores iluministas. Rousseau, na sua obra O Contrato Social, que ele defende que a vontade geral sempre tem que estar acima da vontade individual. Todas as vezes que a vontade geral está acima da vontade individual, eu posso dizer que eu tenho uma democracia. E aí o Rousseau defende que o povo deve ser soberano das decisões políticas, essas mesmas decisões têm que ser tomadas pelo voto, e os homens, eles são livres, eles devem ter esse direito de liberdade e igualdade. Nós somos livres, todos nós livres e iguais. E aí a gente falou também de Adam Smith. Adam Smith, na sua obra A Riqueza das Nações, ele vai atacar o mercantilismo. Para ele, o mercantilismo é um atraso para a economia, porque o mercantilismo, o Estado intervém na economia, e o Adam Smith defende as famosas 4 grandes liberdades, que é o livre mercado, livre comércio, livre concorrência, livre iniciativa. E aí ele defende o liberalismo econômico. Falei para vocês também, gente, hoje, atualmente, século XXI, nesse exato momento, nós vivemos o neoliberalismo, o novo liberalismo. Não se preocupem, nós vamos estudar o neoliberalismo na nossa aula de globalização. Nós, lá no finalzinho do nosso curso de sociologia, nós vamos falar sobre globalização. Nós vamos gastar aí quase umas 3 aulas só falando sobre globalização no mundo, os debates, as teorias, os conceitos, e aí eu vou falar da doutrina econômica que fundamenta a globalização no mundo contemporâneo, que é o neoliberalismo. Mas isso a gente serão cenas de capítulos futuros. E aí o Adam Smith critica o mercantilismo. O Rousseau critica o absolutismo, tá? O Rousseau ataca o absolutismo. E o René Descartes, ele, o cara que escreveu, matemático, né, filósofo, que escreveu o Discurso do Método, para ele a razão é o primeiro passo, é o degrau fundamental para se chegar à verdade. A dúvida é o pressuposto do conhecimento. Então, para todo conhecimento, a primeira coisa que você tem que fazer é duvidar. A famosa dúvida metódica, ou que chamamos na sociologia, na filosofia, na verdade, né, de o cogito ergo sum. Posso duvidar de tudo e devo. Só não posso duvidar de uma coisa, uma única coisa, de que duvido. E se duvido, penso. E se penso, existo. A famosa frase de René Descartes, penso, vírgula, logo existo, tá? E o René Descartes, ele defende a liberdade científica, ele defende o livre pensamento, a razão como pressuposto da verdade, e o René Descartes ataca o poder da igreja, faz duras críticas ao clericalismo. Então, aquilo que era antigo, entende isso? Olha o que eu estou dizendo para vocês, galerinha. Aquilo que é antigo será transformado por aquilo que é revolucionário e novo, o iluminismo. Tudo bem? Imagine o quanto as sociedades serão transformadas por essas ideias desses caras. Não só de Rousseau, René Descartes e Adam Smith, mas nós temos Voltaire, nós temos o John Locke, o Francis Bacon, mais conhecido como Francisco Toicinho, para os amigos, para os mais chegados, os íntimos, tá? Francisco Toicinho. Então, nós temos vários outros grandes intelectuais pensadores que vão pensar um novo mundo transformado sobre os lemas de liberdade, igualdade, fraternidade e racionalismo. Vamos lá, galera. Perguntas, dúvidas até aí, porque foi até aqui que a gente chegou na nossa última aula. Tudo bem? Podemos continuar?
Alô, galera, vocês estão aí? Tá de boa, professor. Boa, show de bola. Fechou tudo aqui para mim. Espera só um pouquinho que ficou muito esquisito aqui para mim. Vamos lá, garoto. Cadê você? Stop. Voltou. Show de bola. Voltou. Olha, tô com 32 alunos na sala, garota. Moleque, galera, sangue no olho, né? Essa hora que podia estar todo mundo em casa assistindo Lagoa Azul na sessão da tarde, a galera tá aqui com sangue no olho assistindo a aula de sociologia, né? Tô com moral, hein, brother? 32 alunos na sala. Olha que orgulho dos meus aluninhos, né? Com sangue no olho a galera aí, né? Então, vamos lá, galera. Deixa eu compartilhar de novo aqui a tela com vocês, que eu acabei fechando. Vamos lá. Beleza. Aqui, show de bola. Se não conseguirem visualizar aí, dá um grito, tá, gente? Beleza? Show. Professor, então, a sociologia é filha do iluminismo e da Revolução Industrial. Exatamente. Agora, o nosso foco é tentar entender a Revolução Industrial. Resumidamente, como conceito, o que é a Revolução Industrial? É um conjunto de transformações técnico-científicas que ocorreram nos meios produtivos a partir do século XVIII na Inglaterra. A Inglaterra foi a pioneira, digamos assim, na Revolução Industrial, tudo bem? Então, no século XVIII, a Inglaterra vivenciou uma transformação enorme nos meios produtivos. Professor, o que é um meio produtivo? Tudo aquilo que você transforma a natureza em algum bem material para a sua sobrevivência, ou mesmo para o seu luxo, para o seu prazer, é um meio produtivo. Então, eu tenho uma fábrica como meio produtivo, eu tenho uma indústria como meio produtivo. Então, tudo aqui, um ateliê é um meio produtivo, tá? Um ateliê de um artesão é um meio produtivo. Ferramentas são meios produtivos, tudo bem? Então, tudo aquilo que me oferece a oportunidade de transformar a natureza em matéria-prima para que eu consiga, sei lá, né? Ou sobrevivência, questão pura e simplesmente de sobrevivência. Quando eu mato o animal, retiro a pele dele e me visto para sobreviver do frio. Ou mesmo quando eu mato o animal para comer a sua carne, sobrevivência, tá? E mesmo quando necessariamente eu simplesmente quero um luxuoso casaco de pele, sabe? E aí eu também estou buscando ali, transformando a natureza necessariamente, né, em algo de consumo. Então a Revolução Industrial é transformações. E que tipo de transformação foi essa, galera? Vem comigo aqui, ó. A transformação ocorreu necessariamente da manufatura, ok? Da manufatura. Deixa eu trazer isso aqui para frente. Espera só um pouquinho. Ferramenta. Aqui. Vamos avançar. Show. Da manufatura em direção à maquinofatura. Da manufatura para a maquinofatura. Quando a gente fala manufatura, mãos, ok? Mãos mesmo, tá? Fatura, trabalhar, produzir, gerar alguma coisa. Então, antes da Revolução Industrial, as mãos de um artesão, as mãos, né, de um habilidoso artesão é que trabalhava a natureza, trabalhava a matéria-prima para transformar em um bem de consumo. Depois da maquinofatura, dessas transformações técnico-científicas ocorridas nos meios produtivos na Inglaterra, é que necessariamente as máquinas passaram a substituir as mãos. E aí, consequentemente, a Revolução Industrial trouxe consequências para a sociedade. Consequências que nós podemos dividir em consequências positivas e consequências negativas. Então, eu vou montar aqui para você um tete-a-tete das consequências positivas e das consequências negativas da Revolução Industrial. Veja bem, galera. Assim como a Revolução Industrial foi um conjunto de transformações, tudo passou pela tecnologia. Então, como consequência positiva, nós podemos destacar os avanços tecnológicos. Ok? Porém, mais todavia, no entanto, à medida que a tecnologia se desenvolve, máquinas mais eficientes, mais produtivas, elas acabam substituindo a mão de obra humana. E, consequentemente, eu terei o desemprego, ok? Estrutural. Vamos lá. Existem dois tipos de desemprego. Existe o desemprego conjuntural e existe o desemprego estrutural. O conjuntural é uma conjuntura política, econômica, social, a exemplo de uma pandemia, uma conjuntura de uma pandemia que gera desemprego.
Já o desemprego estrutural é quando na indústria, no meio produtivo, o homem é substituído pela máquina. Então, todas as vezes que o homem é substituído pela máquina, eu mando um cara embora para colocar no seu lugar uma máquina, eu tenho desemprego estrutural. Então, com o avanço da tecnologia, consequentemente, como consequência negativa, eu terei o desemprego. Isso é óbvio, né? E aí, galera, importante. A primeira e a segunda revolução industrial, as máquinas substituíram o homem na sua força física, ok? Então, primeira e segunda revolução industrial, eu tenho máquinas muito mais fortes, muito mais eficientes, muito mais rápidas, muito mais produtivas. Primeira e segunda. Na terceira revolução industrial, que aqui estamos vivendo nesse exato momento, as máquinas já não mais estão substituindo o homem fisicamente, mas as máquinas já estão substituindo o homem na sua capacidade intelectual. E aí a gente já pode dizer a famosa inteligência artificial, AI, né? Inteligência artificial. Mas isso serão cenas de capítulos futuros, tá? Beleza, professor. Com os avanços da tecnologia, máquinas mais eficientes, mais produtivas, consequentemente, eu tenho o aumento da produção. Só que, pequeno detalhe, né, galera? Se aumenta a produtividade, consequentemente, aumenta a demanda por matéria-prima. Então, ao mesmo tempo que aumenta a produtividade, também há o aumento da demanda por recursos naturais. Recursos esses que vai desde água potável, tudo bem? Passando pelo carvão mineral, pelo petróleo, pelas florestas, ou seja, como nunca na história da humanidade, nós drenamos, extraímos tanto de recursos naturais do nosso planeta como desde o século XVIII. E é óbvio, isso vai trazer transformações sociais e ecológicas, ok? A exemplo disso, o aquecimento global. Que embora tenha um bando de gente babaca por aí, ignorante, que está negando isso, né, nós vivenciamos nesse exato momento todas as implicações do aquecimento global. Tá? Não precisa nem, é só estudar um pouquinho, ler um pouquinho que você vê que isso é um fato hoje no nosso globo, no nosso planeta, tá? Beleza. Aumentou a produtividade, professor. Se aumenta a produção, também aumenta o quê? O lucro. Então, eu tenho uma maior geração de riqueza, a mais riqueza. Só que temos um pequeno detalhe. Essa riqueza é para todos? Essa riqueza acaba concentrada. Eu tenho uma maior, como consequência negativa, uma maior concentração de riqueza. Essa riqueza fica nas mãos de quem, professor? Segundo Karl Marx, fica nas mãos da burguesia e a classe trabalhadora explorada por essa mesma classe burguesa, segundo Karl Marx. Tá? Beleza, professor. Mais riqueza significa que alguém vai ficar rico, né? Claro, eu tenho ascensão social, ascensão social da burguesia. Ascensão social da burguesia. A burguesia vai morrer de rir, vai encher o cu de dinheiro, a burguesia vai ascender socialmente, politicamente e economicamente, ao mesmo tempo que a burguesia ascende socialmente, né? Eu tenho aqui o dilema que é a exploração da classe trabalhadora, que é o proletariado. Exploração de que tipo, professor? Longa jornada de trabalho, então, jornadas de 16 a 18 horas diárias, tudo bem? Além de longa jornada de trabalho, destaque para a exploração do trabalho infantil. Além da exploração do trabalho infantil, eu posso destacar também, né, as péssimas condições de trabalho do tipo locais insalubres, mal iluminado, mal arejado, eram constantes os acidentes de trabalho, então péssimas condições de trabalho, sem contar a remuneração irrisória, insignificante. A mentalidade, inclusive, da burguesia da época é de que quanto menor era o salário do trabalhador, mais ele trabalhava. Olha que coisa bizarra isso, né? Quanto menor é o salário do cara, mais ele vai trabalhar. Por que mais ele vai trabalhar? Porque mais ele quer ganhar para sobreviver. Então, mais ele vai trabalhar. Essa era a mentalidade da burguesia da época. E hoje, século XXI, vocês sabem, né? Países escandinavos, como Noruega, Finlândia, Suécia, Suíça, estão na contramão do antigo, né, do século XVIII, reduzindo a jornada de trabalho para 6 e até 4 horas diárias. Olha que beleza isso.
Você vai para a empresa, você só trabalha 6 horas ou 4 horinhas. Aí você volta para casa. Você volta para casa, você pode se dedicar à sua família, você pode se dedicar aos seus filhos, pode assistir uma série Netflix, né? Você pode ler um livro, fazer uma segunda graduação, uma especialização, se dedicar à recreação, à sua vida, dar mais valor à vida do que ao trabalho. E, consequentemente, se você tem, né, a condição de trabalhar apenas 4 horas numa empresa e ainda ter qualidade de vida, pergunto a vocês, que funcionário vai querer perder esse emprego? E mais, essas empresas, elas são excepcionalmente produtivas, são muito produtivas, principalmente porque o trabalhador ele não vai querer nunca perder o emprego, então ele vai dar o sangue, ele vai vestir a camisa da empresa para não perder, da firma, né? Vai vestir a camisa da firma para não perder aquela vaga de emprego, tudo bem? Então, galera, o que a gente está percebendo aqui? Que a Revolução Industrial trouxe consequências positivas e negativas para a sociedade. O iluminismo trouxe consequências positivas e negativas para a sociedade. Esses dois acontecimentos mudaram o mundo para sempre. O mundo nunca mais foi o mesmo depois do iluminismo e das revoluções que vieram com o iluminismo, Revolução Francesa, Revolução Inglesa, Revolução Americana, entre outros acontecimentos históricos muito importantes, e o mundo nunca mais será o mesmo depois da Revolução Industrial. E aí, galera, olha o que vai acontecer. Basicamente, foram esses impactos, essas transformações decorrentes, tanto do iluminismo quanto da Revolução Industrial, que fizeram com que os primeiros cientistas sociais buscassem estudar, buscassem compreender, buscassem entender as sociedades de maneira, digamos assim, sistemática, rigorosa, científica. Eis a sociologia. Vamos lá, galera. Perguntas, dúvidas. Apareceu alguma coisa aí na frente da tela de vocês? Não, né? Tá o slide normal, né? Sim, tá o slide. Ô, Tá. professor, Pode falar. quais consequências negativas o iluminismo trouxe? O iluminismo, vamos lá. Toda aquela ideia que o homem tinha de que a igreja era o centro de tudo, acabou indo de água abaixo com o iluminismo. O iluminismo bateu de frente com a Igreja Católica Apostólica Romana, por exemplo. O iluminismo atacou diretamente a religiosidade das pessoas. Então, algumas pessoas viram o iluminismo, ao atacar a igreja, como algo ruim. A nobreza, por exemplo. A nobreza perdeu seu status e seu poder com a crise do absolutismo. E, consequentemente, isso foi ruim para ela, né? Então, o mercantilismo, por exemplo, aquela ideia de que o Estado controla a economia foi por algo abaixo. E aquelas pessoas que viviam da economia pautada pelos interesses do Estado perderam seus recursos. Então, tudo na vida, às vezes, o nosso próprio comportamento mesmo, o cotidiano das ações humanas, né, tem consequências positivas e negativas. Então, o iluminismo, por exemplo, muita gente diz que as revoluções, ao invés de trazer igualdade, fraternidade e liberdade, trouxe ainda mais desigualdade, ainda mais falta de fraternidade, porque praticamente a Europa inteira viveu uma efervescência de revoluções, como a Revolução Francesa, que trouxe um caos para a França. Inclusive, o rei acabou decapitado, não só o rei, como Maria Antonieta. Ou seja, para muitos, o iluminismo, ao invés de trazer liberdade, igualdade e fraternidade, trouxe caos e desordem. A gente vai falar disso já já. Tudo bem? Professor, Uhum. você pode repetir de novo o conceito de maquinofatura? Ok, vamos lá. Maquinofatura é o trabalho de acordo com o tempo das máquinas, é o trabalho usando máquinas. Enquanto a manufatura é o trabalho usando mãos. A manufatura, ela está onde, professor? Em um ateliê com um artesão, enquanto a maquinofatura está numa fábrica, na produção fabril, tá? Na manufatura, a produção é de acordo com a demanda de um cara que chega no ateliê e encomenda um produto. Eu quero uma mesa igual aquela ali. Aí o artesão vai lá, corta madeira, vai na floresta, corta madeira, beneficia madeira, faz direitinho o banco. Na maquinofatura, não. Você vai direto numa indústria ou em uma loja e escolhe a cadeira. E não tem, quer dizer, não tem muitas opções de escolha, não, né? Na verdade, são todas praticamente iguais porque foram produzidas em série, né? Então, é a diferença básica entre manufatura e maquinofatura. O que permitiu essa transformação, professor, da manufatura para a maquinofatura? Avanços tecnológicos. O motor à explosão interna, ok? Do motor à explosão interna, a gente tem a locomotiva a vapor, a embarcação a vapor, o telefone, o telégrafo,
tá? Aí a gente tem o carro automóvel de Carl Friedrich Benz. Nós temos o sistema de telégrafo de Samuel Morse. Nós temos o telefone de Graham Bell. Nós temos a locomotiva a vapor de Richard Cruikshank. Nós temos o Ford T, bom, bonito e barato, de Henry Ford. Nós temos vários avanços tecnológicos que simbolizaram essa transformação da mano para a maquinofatura. Tudo bem? Sim. Beleza, galera? Perguntas? Vamos lá? Pode falar. Rousseau, o Descartes e Adam Smith, os três eram da Inglaterra ou eles eram de países diferentes? Não entendi, perdão. Rousseau, Descartes e Adam Smith. Adam Smith em inglês, tá? Adam Smith em inglês. O Rousseau é francês, tá? E o René Descartes também francês, tá? Tudo bem? Ah, tá. Então aconteceu, tipo, ao mesmo tempo na França, na Inglaterra. Isso, perfeito. Praticamente ao mesmo tempo na França, na Inglaterra. O iluminismo ele ganhou projeção muito rápido, praticamente em toda a Europa, praticamente em toda a Europa o iluminismo ganhou uma projeção muito rápida. E chegou no Brasil, tá, gente? Chegou no Brasil com os Inconfidentes. Inclusive, qual era o lema da Inconfidência Mineira? Libertas, quais será? Também, que é a bandeira de Minas Gerais, né? Liberdade, embora que tardia, o triângulozinho vermelho, e os lemas libertais, quais será também? Liberdade, embora que tardia. As ideias por detrás dos Inconfidentes eram ideias iluministas, ideias liberais. Tudo bem? Chegou no Brasil também, tá? Beleza, galera? Dúvidas, perguntas? Vamos lá. Show? Podemos continuar? Acho que tem alguma pergunta aqui no chat. Deixa eu ver o chat aqui. Pode sim, legal, beleza. Então, vamos lá. Vamos dar sequência, então, à nossa aula. Então, foram esses dois importantes acontecimentos, o iluminismo e a Revolução Industrial, que transformaram a sociedade, e aí os intelectuais da época, da Europa, tentaram entender essas transformações. Ao tentar entender essas transformações sociais, eles começaram a estudar sociologia. E a gente vai falar das primeiras correntes de pensamento sociológicos, das chamadas primeiras filosofias sociais ou dos primeiros estudos de sociologia, que dramaticamente se transformaram em verdadeiras tragédias. Nós vamos falar do evolucionismo social, do darwinismo social e do racismo científico, que deixaram heranças terríveis, galera, para nós até os dias de hoje. Então, eu montei aqui para vocês um quadro comparativo das três importantes filosofias sociais, das três importantes correntes sociológicas do século XIX, que é o evolucionismo social, o darwinismo social e o racismo científico. O que essas correntes buscavam? Buscavam compreender, analisar, estudar a sociedade. Só que elas fizeram de uma maneira meio não muito científica, tá? A gente vai ver isso já já. Por exemplo, o que é o evolucionismo social, professor? O evolucionismo social ele é uma teoria antropológica que defende que a humanidade, todas as sociedades, elas evoluem do primitivo ao civilizado. Então, o evolucionismo social é uma teoria antropológica que argumenta que toda a humanidade, segundo ela, toda a humanidade evolui do primitivo ao civilizado. Professor, que doideira isso, né? Será que realmente toda a humanidade passa pelo mesmo caminho? E pior, será que é possível pensar na evolução como algo melhor? Porque às vezes você pode evoluir, você evolui, sai de um estágio para outro. Mas o estágio que você foi pior do que estava antes. Então, será realmente que toda a humanidade evolui do primitivo ao civilizado? E vamos problematizar isso ainda mais. O que é ser civilizado? Civilizado a partir de que referência? Qual é a referência que você tem para dizer que eu sou civilizado e você não? Que a Europa é civilizada e a África não? Eis o perigo da questão do evolucionismo social, galera.
Quando a gente fala teoria antropológica, antropo, homem, logos, logia, estudo. É uma teoria que visa estudar o homem, o comportamento humano. E quem são esses caras, esses primeiros evolucionistas sociais, esses estudiosos, professor? Basicamente três: Lewis Morgan, Edward Tylor e Herbert Spencer. Vamos colocar o nome deles aqui, porque quando cai no Enem, cai um texto desses caras. É sempre isso, tá, gente? Quando cai sobre evolucionismo social, cai um texto desse cara aqui, ó, Lewis Morgan, Edward Tylor e Herbert Spencer, tá? São os Edward, aqui, ó, Edward. São os três grandes, né, mentes por detrás, né, desse pensamento aí que é o evolucionismo social, o Herbert Spencer, Edward Tylor e Lewis Morgan. Todos do século XIX, tá, gente? Todo mundo aí do século XIX. Eles são chamados de antropólogos de gabinete. Antropólogos de gabinete. Eles são chamados de antropólogos de gabinete. Por que esse nome, professor? Porque eles nunca saíram dos seus escritórios, do seu gabinete, para escrever sobre os povos a qual eles escreviam. Aí você, peraí, professor, como é que um antropólogo nunca vai até a tribo indígena que ele está pesquisando? É mais ou menos como, né, um professor de história que nunca leu um livro de história, tentando dar aula de história. Entende isso? É mais ou menos como um sociólogo escrevendo sobre sociedade e vivendo no meio da floresta amazônica, sem nunca ter contato com a sociedade. Então, esses caras escreveram, por exemplo, sobre tribos africanas, sobre tribos polinésias, e nunca estiveram junto a essas tribos. Ué, como é que eles escreveram, professor? Eles se basearam em relatos de viajantes. Eles se basearam em relatos de pessoas que estiveram com as tribos. É nisso que eles se fundamentam. Por isso que eles são chamados de antropólogos de gabinete. Bem, o que eles objetivaram? O que eles tentaram fazer, professor? Basicamente, estudar as sociedades europeias e tentar explicar a enorme diversidade e complexidade de povos, raças e costumes. Tá? Então, eles tentaram estudar a sociedade europeia e tentaram explicar a enorme diversidade cultural, étnica e de raças no mundo. E aqui mora o perigo, galera. Diversidade. Cadê aqui? Diversidade. Aqui mora um perigo. O perigo está aqui nesse conceito aqui, ó. Raças. Na época, eles acreditavam que sim, havia diferença de raça entre seres humanos. Hoje, vocês sabemos que não há diferenciação de raças entre seres humanos, porque todos nós pertencemos à mesma raça. Raça? Isso que todo mundo falou junto, né? A raça humana. Muito bem, né? A raça humana. Então, não há diferenciação de raça. Porém, mais todavia, no entanto, infelizmente, até hoje, muitos livros didáticos, muitos autores ainda pensam e usam esse conceito. O conceito de raça é um conceito da biologia, não é um conceito da sociologia. Alguém resolveu ir lá na biologia, pegar esse conceito e aplicar. Olha, existe raça branca, raça negra, raça amarela. Ponto final. Essa pessoa usou drogas, né? Provavelmente. Mas tudo bem. Vamos lá. Consequências, professor. Qual é o problema em você tentar estudar a diferenciação, a diversidade, cultura étnica e raça no mundo, e partir do pressuposto de que a sociedade evolui do primitivo ao civilizado? A consequência é hierarquização de cultura, a hierarquização das culturas, como se existisse uma cultura melhor e outra pior. Outra consequência é o etnocentrismo. Nesse caso específico, a versão do etnocentrismo é o eurocentrismo. O que é o eurocentrismo? É a visão de que a Europa era moderna, civilizada, superior, e tudo que estava na periferia da Europa, ou seja, África, Ásia e América,
era primitivo, era atrasado. A Europa conhece a tecnologia, a Europa vive em grandes cidades, os europeus conhecem, né, o que há de melhor em termos de civilização, enquanto os africanos vivem nas savanas, não conhecem tecnologia, portanto os africanos são primitivos. E aí, galera, como de maneira trágica e bizarra, o evolucionismo social vai ajudar a justificar a famosa missão civilizadora, aqui, ó, missão civilizadora lá do imperialismo do século XIX, do imperialismo, ou também chamado neocolonialismo do século XIX. A ideia de que o europeu tinha um dever moral de levar a civilização aos povos não civilizados. Quem não era civilizado? Africano, asiático. De acordo com quem? De acordo com o europeu. Entende? Então, de acordo com o europeu era civilizado, e de acordo com o europeu, a África era primitiva. E aí eu pergunto a vocês, que tipos de critérios devemos utilizar para dizer que alguém é civilizado ou não? Existe uma charge que eu gosto muito, é uma charge do... Como é que é o nome? Eu acho que eu tenho ela aqui, deixa eu baixar ela aqui rapidinho, galera. É uma charge muito legal, civilizado, charge. Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui. Imagens, eu quero imagens. Aqui, ó. Cadê civilização? Cadê você, charge? A charge é tão fácil de achar. Civilizado. Civilização. Deixa eu ver aqui se eu encontro charge. Charge. Eu acho que não vou encontrar. Sacanagem. É uma charge que é mais ou menos assim, galera. O cara fala pro filho assim, filho, só existem 2 tipos de pessoas no mundo, civilizados e os não civilizados. Aí o filho pergunta, da parte de acordo com quem? De acordo com os civilizados. E é mais ou menos assim a charge. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Quem é civilizado? Essa charge é muito legal. Imagens. Não vou encontrar. Sacanagem. Não vou encontrar, galera. Enfim, fico devendo para vocês essa charge. Mas vira e mexe, ela cai numa prova, cai em alguma coisa, tá? Beleza, galera? Alguma pergunta por enquanto? Tudo bem? Todo mundo entendeu o que é o evolucionismo social? Sim. Beleza, então. E aí agora a gente vai falar do darwinismo social, tá? Resumidamente, alguém mandou alguma coisa. Professor, você pode explicar o que é esses antropólogos de gabinete de novo? Explico sim, Guilherme, né? Explico sim, Guilherme. Esses caras, Lawrence Morgan, Edward Tyler e o Herbert Spencer, eles receberam esse apelido, antropólogos de gabinete, porque eles nunca saíram das salas deles, dos gabinetes deles, dos escritórios deles, para estudar a sociedade. Tudo que eles escreveram, eles tiraram basicamente de relatos de viajante. Então, um antropólogo que estuda antropologia, que não vai estudar o homem no meio dos homens. É mais ou menos isso, né? São antropólogos que não estiveram no meio das sociedades onde eles escreveram, sobre qual eles escreveram. Por isso, eles são chamados de antropólogos de gabinete. Tudo bem? Beleza? Show, galera? Podemos continuar, né? E a outra corrente de pensamento sociológico, também no século XIX, é o darwinismo social. Tá? O darwinismo social, galera, ele surgiu a partir, curiosamente, do que Darwin escreveu. Mas é importante, não foi Darwin que propôs essa loucura aí, tá? Na verdade, foram sociólogos, quer dizer, projetos de sociólogos, que usaram as ideias de Charles Darwin e escreveram sobre sociedade usando ideias como seleção natural, como raça, né? Então, o que é o darwinismo social? É a aplicação da teoria evolucionista de Darwin para estudar, compreender as sociedades humanas, tá? Então, é a aplicação da teoria evolucionista de Charles Darwin para estudar e compreender as sociedades. Professor, o que Darwin propôs mesmo? Vamos lá. Charles Darwin, em 1859, ele escreveu o livro A Origem das
espécies. Ele escreveu o livro A Origem das Espécies, tá? Nessa obra, Charles Darwin, ele propôs o seguinte, que todo ser vivo no planeta passou por um longo processo evolutivo, do mais simples ao mais complexo, inclusive nós, seres humanos. Agora, importante, Charles Darwin nunca disse que nós somos descendentes dos primatas, tá? Na verdade, nós não somos descendentes dos primatas. Nós partimos da mesma raiz evolutiva, só isso, tá? E aí, chegando a partir desse pré-requisito, desse ponto, Charles Darwin diz o seguinte, nesse mundo, nesse planeta, sobrevive somente aquele mais adaptado, o mais apto. O mais apto e o mais adaptado sobrevive, porque o planeta está constantemente fazendo uma seleção natural. Então, a partir desse pressuposto, Charles Darwin fez uma observação muito interessante, galera. Veja bem, o que ele observou? Deixa eu colocar aqui em tela cheia, que eu vou usar minhas técnicas de desenho. Vou botar aqui, ó. Vamos lá. O que Charles Darwin observou, professor? Vou pegar aqui, ó, canetinha. Pretinha. Beleza. Charles Darwin, lá em Madagascar, eu me remexo. Lá em Madagascar, Charles Darwin, ele percebeu duas ilhas. Uma ilha próxima da outra. Muito próxima mesmo, tá? E quando ele observou essas ilhas, olha o que ele chegou à conclusão, de que elas estavam tão próximas, que era perfeitamente possível, essas ilhas, né? De que, necessariamente, um animal de uma ilha pudesse atravessar para o outro facilmente. E ele percebeu que uma das ilhas era só rochedo, uma das ilhas era só totalmente cinza, enquanto a outra ilha era cheia de arvorezinhas, muito repleta de arvorezinhas verdinhas, lindas e maravilhosas, né? E aí o que ele descobriu? Que na ilha verdinha era encontrada uma espécie de borboleta muito bonitinha, borboletazinha, né? Butterfree. Essa aqui é minha borboleta, tá, gente? Ó, essa aqui é uma borboletinha, ó. Borboleta verdinha. E essa mesma borboleta não era encontrada na Ilha Rochosa, que estava do ladinho. A ilha estava do ladinho. Era perfeitamente possível a borboleta bater asa, atravessar a distância entre as duas ilhas e chegar na outra ilha. E aí, na Ilha Cinza, só tinha borboleta, aqui, ó, quer ver? Só tinha borboletinha cinza, né? E não era encontrada a borboleta cinza na Ilha Verdinha. E ele ficou se perguntando, peraí, por que mesmo tão próxima, só existe borboleta cinza na Ilha Cinza e só existe borboleta verdinha na ilha cheia de verdinho? Como é que explica isso? E aí Darwin chegou à conclusão, que é a seleção natural. A natureza da ilha selecionou aquele mais adaptado. A natureza da ilha selecionou aquele que era mais possível de sobreviver. Porque se passa um predador, aqui está um predador, galera, ó, aqui está um predador, ó, predador, ó. Sangue de Jesus tem poder, né? Ó, esse é um predador, né? Predador, olha os dentes desse predador, né? Se passa um predador e a borboleta verde está pousada em uma rocha, ela será visível. Ficará óbvio demais para ser predada. O mesmo se a borboleta cinza pousar numa copa de uma árvore, ela vai ficar visível para o predador. Então, Charles Darwin chegou a essa ideia da seleção natural, de que somente os mais aptos, mais adaptados sobrevivem. Essa ideia é fantástica. O problema é que homens como, por exemplo, né? Deixa eu voltar aqui para vocês, galera. Vou ter que, infelizmente, apagar minha arte lá no fundo, que é aquela arte abstrata. Tá? O problema é que autores como, por exemplo, o Herbert Spencer, né? O que ele propôs? Pegar essa ideia de Charles Darwin para poder estudar a sociedade. Então, Herbert Spencer foi o grande autor, não só do evolucionismo social, como também do darwinismo social. Bem? Então, Herbert Spencer, o que ele propôs fazer, professor? Ele propôs pegar as sociedades, interpretar a sociedade por um viés naturalista. Então, o objetivo era interpretar as sociedades por um viés naturalista. Professor, o que é um viés naturalista? O Charles Darwin era um naturalista. Estudava a natureza, estudava biologia, bem? Então, ele propôs estudar a sociedade por esse viés naturalista. Qual é o problema, né? Onde é que mora o perigo, professor? Surge a ideia maluca de que os ricos são naturalmente superiores aos pobres,
de que os brancos são naturalmente superiores aos negros. Então surge uma noção idiota, a falsa noção de que os ricos são melhores e superiores e mais capazes do que os pobres, por isso que são ricos, é isso que explica a riqueza do cara, olha isso. E os negros são inferiores, vou botar aqui, ó, naturalmente inferiores em relação aos brancos. Mais uma falsa ideia. Galera, isso aqui, o darwinismo social, vai ajudar a justificar uma das maiores tragédias da história humana, que é o apartheid. Professor, o que foi o apartheid? Foi o regime segregacionista que vigorou na África do Sul entre 1848 e 1994, até as eleições de 1994, até as eleições de Nelson Mandela, tá? 1948 até 1994. Até Nelson Mandela, inclusive Nelson Mandela passou quase 27 anos da sua vida preso por lutar contra esse regime. A palavra apartheid no africanês significa apartar, separar, dividir. O apartheid separava, dividia negros de brancos na África do Sul. Existiam escolas para negros e escolas para brancos, hospitais para negros e hospitais para brancos. Existia bebedouros para white persons e bebedouros para color persons, pessoas de cor. E, galera, foi uma verdadeira tragédia esse regime segregacionista que vigorou na África do Sul, conhecido como apartheid. O que justificava o apartheid, professor? O darwinismo social. Vamos lá, galera. Perguntas? Dúvidas? Vamos lá. Tudo bem? Todo mundo entendeu o darwinismo social? Opa, deixa eu ver se tem uma pergunta aqui no chat. Sim, tudo ok, tranquilos. Beleza, então. Ok. Continuando, então, galera. E aí a gente vai falar um pouquinho agora sobre o racismo científico, que, na minha opinião, é o pior de todos. Na minha humilde opinião, é o pior de todos, é o racismo científico, tá? O racismo científico, galera, parte do pressuposto de que é possível usar conceitos da biologia, como determinismo biológico, como raça, como fatores que ajudam a explicar e hierarquizar a sociedade humana. Então, basicamente, o que o racismo científico fez? Propôs a usar conceitos da biologia, conceitos como, bom, resumidamente, né, é o uso de conceitos biológicos. Que conceitos biológicos são esses, professor, de determinismo? Biológicos, conceitos como determinismo biológico e conceitos como raça, para necessariamente, né, tentar compreender e mais ser usado como fator determinante para hierarquizar os seres humanos, como fator determinante para hierarquizar seres humanos. Então, basicamente, o que vai acontecer? Eu vou usar um conceito da biologia, que é o conceito de raça. Você sabe o que é raça na biologia. Resumidamente, né, o Kelvin, né, aquele menino fresco, né? O Kelvin é da biologia, galera? Né? É biólogo, ele não é isso? Não é biólogo? Ele não é biólogo? O Kelvin, não é não? O Kelvin é biólogo, não é isso? Me ajuda aí, galera. Acho que é, né? Quer dizer, a gente não sabe, né, o que ele é de verdade, né? É sim, kkkk, vocês estão rindo, né? Vocês vão para o inferno, vocês sabem, né? Mas, enfim, o Kelvin, galera, né, é um biólogo. Ele vai saber melhor explicar o conceito de raça para você. Mas, resumidamente, é um ser da mesma raça
se no cruzamento desses dois seres nascer um ser fértil da mesma espécie, da mesma raça, resumidamente. Então, se um negro tiver casar-se, tiver relações com mulher branca europeia, eles vão ter filhos. E esses filhos serão férteis, vão poder ter filhos. Então, não existe diferença de raça entre um negro e não há diferenciação de raça entre negros e brancos. O mesmo com um asiático. Entende? Um europeu, um africano, pode ter relações, casar-se com uma asiática, uma japonesa, uma Xing Ling chinesa, e vão ter filhos. E esses filhos serão filhos férteis, terão outros filhos. Então, não existe diferença de raça entre seres humanos. Uma vez um aluno me perguntou, professor, mas se existe diferença de raça entre cães, por que não existe entre seres humanos? Gente, não existe diferença de raça entre cães. Na verdade, existem sub-raças, que é diferente. E o Kelvin, o biólogo, pode explicar isso melhor. Ó, gente, eu tô brincando, tá? O Kelvin é um cara muito gente boa, tá? É um menino que por mais 2 minutinhos, né? Mais 2 minutinhos, na verdade, era uma menina. Mas é um cara muito gente boa, eu amo ele de paixão, a gente trabalha junto em outras escolas, o cara é muito legal, tá? A gente brinca mesmo, a gente sacaneia mesmo. Biólogo, exatamente, Lohane, biólogo, né? Isso aí. Beleza, galera? E aí, pessoal, né? O racismo científico, ele tem como grande autor um cara chamado Robert Knox. Ele escreveu um livro conhecido como Raça é Tudo. Raça é Tudo. Galera, é o tipo de livro que eu particularmente não gostaria de ter lido uma vez na vida. Eu li esse livro na minha época de faculdade e foi dramático a maneira como esse cara interpretou a sociedade. Esse livro é racismo, é preconceito, do início ao fim. E, infelizmente, eu tive que ler. E vocês vão vivenciar isso a partir do ano que vem, tá, gente? Numa faculdade, vocês vão ter que ler livros que a maior parte vocês não curtem e não gostam. Isso é perfeitamente normal e natural. Quem dera se a gente pudesse escolher o que vai ler na faculdade. E para quem vai fazer uma boa faculdade, quem quer fazer uma boa faculdade, se formar direito, não há outro caminho a não ser leitura, tá, gente? Tem que ler, não há outro caminho. Ah, professor, não gosto muito de ler, não. Então já vai desenvolvendo o gosto pela leitura desde ontem. Aí, professor, como é que eu desenvolvo o gosto pela leitura? Cara, começando a ler aquilo que você gosta. Se você curte carros, vai ler revistas de carros. Se você curte cães, vai ler sobre cães. E aí você compra um livro sobre cães, um livro sobre a história dos carros, e leia. Tem que começar a ler, mas comece por aquilo que você gosta. Pelo amor de Deus, não vai começar por Memórias Póstumas de Brás Cubas. Você odeia ler. Aí você começa com um livro heavy metal como esse. Aí mesmo que você não vai gostar de ler mesmo, né? Você vai odiar a leitura, né? Qual é o problema das escolas? Que, infelizmente, as escolas não incentivam a leitura hoje no Brasil. No Brasil, né, não tem nem o que falar. Dificilmente há espaço para o professor desenvolver o indicativo à leitura do aluno. E mais ainda, né? Quando vai incentivar, na verdade, impõe o livro que o aluno tem que ler. Não, vai lá ler lá, Memórias do Cárceres, vai lá ler. Não tem problema não. Ah, professor, mas é chato ler, se vira, valendo nota. Aí você é obrigado a ler algo que você não gosta. Então, tem que começar por aquilo que gosta. Sabe o que eu recomendo? Todo dia. Todos os dias você tira para ler, sei lá, né? Leia 5 páginas, ok? Se uma para cada 10 páginas todo dia. Em 30 dias você vai ter lido um livro de quantas páginas? 300 páginas. Então, bota uma meta, todo dia ler 10 páginas. E aí, em 30 dias, você vai ter lido um livro de 300 páginas tranquilamente. Então, comece a leitura, a desenvolver o gosto pela leitura, por aquilo que você ama ler. E, cara, para quem gosta de ler, alguém aqui provavelmente tem gente que curte a leitura, gosta de ler. Ler é viajar sem sair de casa, ler é você transbordar conhecimento, ler é você transcender. É muito além do que você vê um filme, do que você vê, sei lá, você vê uma novela, vê uma tela de TV, uma tela de computador. É muito diferente, tá? Incentiva a sua imaginação, floresce a sua imaginação, né? Eu, particularmente, então, não gostaria de ter lido esse livro, mas eu tive que ler na faculdade. Tive que ler, inclusive, apresentar um trabalho sobre esse cara, sobre esse trabalho, sobre esse livro desse cara. E, resumidamente, pessoal, o que esse livro diz pra gente? O que ele tentou fazer? Ele tentou estudar a sociedade através de 2 falsas ciências, a frenologia e a craniometria.
Vamos lá. O que é a frenologia? Freno, mente, logia, logos, estudo. Então, mente mais estudo. Ok? Então, estudo da mente. Os frenólogos, né? Isso é uma falsa ciência, isso não é ciência, tá, gente? Os frenólogos, o que eles faziam? Eles pegavam um cérebro de um europeu e um cérebro de um pigmeu africano. Comparavam tamanho, volume e peso e chegavam à conclusão de que o europeu tinha o cérebro maior, o cérebro mais pesado, mais volumoso. É isso que explica a superioridade da raça europeia. Não tem nem o que falar, né, gente? Professor, o que é um pigmeu? O pigmeu é um grupo étnico da África, tudo bem? Em várias regiões da África, principalmente na região das savanas, existem grupos étnicos que são chamados de pigmeus. Eles são de baixa estatura, mas eles não são anões, tá? Eles não são anões, eles são só de baixa estatura mesmo. E aí, quando o europeu chegou na África, eles chamaram eles de pequenos homens, pigmeus. Pequenos homens são pigmeus. Tudo bem? Beleza, galera? Show? E aí, galera, a frenologia se propôs a estudar o peso, tamanho e volume do cérebro para chegar à conclusão, a falsa conclusão, de que o tamanho do cérebro influencia na inteligência, na capacidade intelectual. Isso é uma bobagem sem tamanho. Para piorar a situação, depois, claro, eu fui ler autores que criticavam essa obra. E autores diziam o seguinte, olha, o que acontecia? Eles encomendavam o cérebro de um pigmeu africano. O pigmeu já é pequenininho, já é baixinho de estatura, cabecinha pequenininho, então o cérebro, consequentemente, será menor e menos volumoso. E aí eles encomendam o cérebro do cara. Professor, como é que eles tiram o cérebro de alguém? Espera ele morrer, óbvio, né? Ou não, ou mata o cara, né? Mas eu espero que tenham esperado ele morrer. Tira o cérebro do cara, coloca dentro de um pote de vidro e manda para a Europa. 3 meses até chegar na Europa. Nesses 3 meses, dentro daquele pote de vidro com... não é amônia, não. Como é que é o nome? Formol. Com formol, esse cérebro vai desidratando, vai perdendo volume, vai perdendo massa e chega na Europa. E aí, na Europa, o cara acabou de abrir a tampa da cabeça de um cara e arrancar o cérebro, e aí ele vai medir o peso e o volume de um cérebro recém-tirado do crânio com um cérebro que está há mais de 3, 4 meses dentro de um vidro. Né? Ou seja, não tem método científico nenhum nisso aí, tá, gente? Já começa por aí o erro, nessa ideia maluca que é a frenologia. A outra é pior ainda, é a craniometria. A craniometria usava aparelhos malucos, como esse que você está vendo aqui, galera. Ó, deixa eu botar aqui em tela cheia. Ó, vou botar aqui. Ó. Olha esse aparelho maluco aqui, ó. Para medir o quê, professor? Tamanho e volume de um cérebro. Com base na medida do tamanho e volume de um crânio, na verdade. Tamanho e volume de um crânio. Com base no tamanho e volume de um crânio de um europeu e o tamanho e volume de um crânio de um africano, chegava-se à falsa conclusão de que o europeu tinha um cabeção, e se ele tinha um cabeção, ele era mais inteligente, mais capaz, e, portanto, era isso que explica a inteligência do europeu. De novo, mais uma falsa ciência. A craniometria também era um erro, foi um erro terrível. Então, tanto a frenologia quanto a craniometria, vou botar aqui, tanto a frenologia quanto a craniometria, repito, elas são falsas ciências, ok? Vocês estão vendo o slide aí ainda? Professor, não, deixa. Pode falar. Deixa, é porque era só para printar. Eu achei que você não fosse mais voltar. Beleza, então. Ô, professor, pode falar. Você já viu aquele filme Django Livre? Tarantino? Então, Tarantino. O vilão, para quem não viu, o vilão do filme, ele se baseia o racismo dele nessas 2 teorias aí. Ele é um cara que compactou com o racismo científico. Para quem não viu, fica a recomendação. Filmaço, cara. Tarantino é um artista do cinema, né? Eu gosto muito de oh meu Deus, Pulp Fiction. Isso, Pulp Fiction, exatamente. Não sei se é assim que fala. Mas... É assim mesmo, Pulp Fiction. Um clássico de Tarantino. Cara, aquele filme, quando ele termina, você fala, nossa! Aí você abre a cabeça e fala, meu Deus, era isso o tempo todo? Um filmaço, cara. Porque Tarantino é um grande gênio, né? E aí, galera, pra gente fechar aqui o racismo científico, né? O que o racismo científico, professor, ele postula, né?
Infelizmente, ele ajudou a justificar a eugenia. Professor, o que é eugenia? É o bem ou boa? Genia, gênesis, origem. Boa, origem. Origem. Essa ideia de que a boa origem existe, de um bom nascimento existe, justificou o nazismo na Alemanha, especificamente o arianismo, a doutrina ariana do nazismo de Adolf Hitler. O nazismo se fundamentou nessa maluquice aí, galera, de que a raça alemã era superior, era melhor do que qualquer outra raça que existia no planeta. E pasmem, Hitler nem era alemão, Hitler era austríaco, tá? Entendam isso. Mas enfim, né? Além disso, no Brasil... Que hipocrisia. Aí aparece aquele cachorrinho, né, do meme, enfim, hipocrisia. Exatamente, ator. E aí, galera, só para a gente fechar aqui também, e no Brasil ajudou a justificar aquela ideia maluca do branqueamento da população brasileira, a famosa política de branqueamento da população. No Brasil, galera, logo depois que foi abolida a escravidão, em 13 de maio de 1888, quando a nossa querida princesa Isabel Micaela Gabriela Rafaela Gonzaga de Bragança e Bourbon sentou o dedo ali na caneta, né, na Lei Áurea, e aboliu a escravidão, o próprio governo brasileiro começou uma política conhecida como política de branqueamento. Por quê, professor? Porque fundamentado nessa maluquice do racismo científico, eles consideraram que o negro era sinônimo de atraso, era retrocesso, e o branco era sinônimo de progresso. Então, o que a gente tem que fazer? Atrair os brancos europeus para o Brasil. É aí que o governo brasileiro começou uma série de políticas de incentivo à imigração. E aí chegaram italianos, chegaram alemães, chegaram poloneses, chegaram uma série de imigrantes europeus que fazia parte dessa política brasileira de branquear a população brasileira. Deu certo, professor? Claro que não, gente. Nós vivemos uma sociedade miscigenada e, segundo Gilberto Freire, na obra Casa Grande, Senzala e Sobrados e Mocambos, justamente essa grande miscigenação que fez do Brasil esse país tão lindo e maravilhoso em termos de manifestações culturais, artísticas. Não sei se vocês sabem, mas o Brasil é o país do mundo com o maior número de manifestações culturais e artísticas. E como explica isso, professor? Por 3 motivos. Matriz africana, negra, matriz europeia, colonizadora, e matriz nativa, indígena. O encontro dessas 3 grandes matrizes culturais fizeram do Brasil um verdadeiro caldeirão de culturas. E isso é o que faz da gente, o povo brasileiro, um povo tão, né, tão apreciado fora. Nossa, o Brasil é um povo feliz, alegre, etc, etc. E tem seus dilemas também, claro. Tem todos os seus dilemas também. Vamos lá, galera. Perguntas. Dúvidas. Esses seres humanos, eles não chegaram a cogitar medir crânio de outros europeus, não? Porque eu fico pensando nisso. Que não é possível que eles acharam, assim, que só existia um mesmo tamanho para o mesmo crânio de europeu. Tipo, é muito burro. Amiga, isso se chama viés. Ou seja, os estudos que eles fizeram foram estudos enviesados pelo eurocentrismo, essa visão maluca de que o europeu era superior, civilizado, melhor do que o africano, né? A exemplo disso, quando houve as Olimpíadas da Alemanha, de Munique, na Alemanha, nós tivemos um corredor norte-americano, né, que deu um show, né, na Alemanha nazista de Adolf Hitler. Robert Owens, eu acho que era o nome dele, que ele venceu os 100 metros, 400 metros e deixou os alemães comendo poeira. E aí Hitler, Adolf Hitler, que dizia que a raça alemã era superior em todos os quesitos, no dia que precisou entregar a medalha de ouro a Orwell, ele não compareceu. Por que ele não foi? Né? Porque ele era um negro. Ele era um negro norte-americano, dando um banho, fazendo os alemães comerem poeira nos 100 metros, nos 400 metros de corrida. Ou seja, é óbvio, galera, que é um estudo enviesado, não tem critério científico nisso, mas, importante, é a primeira vez que alguém está tentando estudar a sociedade. É a primeira vez que alguém está tentando entender a sociedade. Deu merda, mas tentaram.
bem? E aí a gente vai falar de Comte, o cara que primeiramente vai começar a tentar romper com essas ideias malucas que estão aparecendo aí para vocês e tentar propor uma nova maneira de estudar a sociedade, tá? Vamos lá, galera. Perguntas, dúvidas? Tranquilos? Podemos continuar? Beleza? Então vamos lá. Bom, e aí, galera? Para onde a gente vai agora, professor? Deixa eu voltar aqui de novo. Eita, caiu. Cadê? Aqui. Lá. Show. E aí a gente vai estudar a primeira tentativa científica de tentar, de fato, compreender a sociedade. Científica de verdade, que foi o positivismo kantiano, o positivismo de Auguste Comte. Auguste Comte, ele é para muitos, juntamente com Émile Durkheim, o pai da sociologia. Sociologia mesmo, enquanto ciência, porque aquilo ali não é ciência não, darwinismo social, racismo científico, evolucionismo social, aquilo ali não é ciência não. Então, o que vai acontecer, galera? Basicamente o seguinte, o positivismo vai surgir ali no final do século XVIII e início do século XIX. E ele é marcado, né? Quais são as marcas desse contexto? Esse século XVIII e XIX, ele é marcado por transformações recorrentes da Revolução, né? Das revoluções do Iluminismo e também da Revolução Francesa, da Revolução Industrial. Então, as ideias iluministas, como liberdade, igualdade, fraternidade, estavam bombando na época. Era uma época, né? Repito, século XVIII, XIX, que essas ideias iluministas alimentaram a Revolução Francesa, de 1789, a Revolução Americana, de 1776, a Revolução Inglesa, de 1649, ou seja, uma série de revoluções foram alimentadas por essas ideias. E que, para muitos, essas revoluções foram sinônimos de caos e desordem. Então, resumidamente, contexto histórico, professor. O contexto histórico aqui é o século XVIII, e século XIX. Esse momento é marcado por ideias iluministas. Ideias iluministas que defendiam lemas como liberdade, igualdade e fraternidade e racionalismo, como melhor forma de levar, digamos assim, a humanidade ao progresso, a algo melhor que não fosse necessariamente, né? Deixa eu diminuir aqui para vocês. Ô, professor, eu me perdi aqui. O positivismo é uma filosofia social também? Isso, perfeito. Ah, tá. Além de ser uma filosofia, também é um pensamento sociológico. Tudo bem? Ok? E aí, galera, o iluminismo vai influenciar, por exemplo, né, a Revolução Americana, de 1776, e a Revolução Inglesa, de 1649. O iluminismo vai influenciar esse pensamento da Revolução Inglesa, e vai influenciar a Revolução Americana, de 1776, a independência dos Estados Unidos, a Revolução Americana, e vai influenciar em 1789 a Revolução Francesa. E aí, galera, é claro que a partir do século XIX, o mundo vai respirar as ideias iluministas. E essas revoluções serão sintomas dessas ideias. E para muitos, dentre eles o próprio Auguste Comte, o iluminismo, ao invés de trazer ordem, trouxe desordem. O iluminismo, ao invés de trazer uma revolução, mudança, transformação, trouxe caos. Então, esse mundo, para muitos, era um mundo de caos e desordem. E aí, o que o positivismo defende, professor? O positivismo vem defendendo a ordem frente ao caos. Não é à toa que o lema do positivismo é o amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. Progresso, ordem. Professor, eu já vi isso em algum lugar. Ordem e progresso, lema da nossa bandeira. É um lema positivista, tudo bem? Então, o lema amor por princípio e a ordem por base e o progresso por fim é um lema positivista. Em um mundo marcado por transformações revolucionárias, em um mundo de caos e desordem, o positivismo tenta vir trazer ordem ao caos.
Tudo bem até aí, galera? Perguntas? Tranquilos? Professor, Pode falar. a Sofia tem uma pergunta que está no bate-papo. Vamos lá, deixa eu ver aqui a pergunta da Sofia. Professor, a gente pode chamar as teorias anteriores de pseudociências? Claro, pode sim. Falsas ciências, pseudo-falso, né? Com certeza, Sofia. Inclusive, né, hoje elas são totalmente desqualificadas. Mesmo assim, pasmem, tem gente que ainda pratica racismo, tem gente que ainda acha que existe realmente diferença entre negros e brancos, mesmo assim, infelizmente, né, gente? Mas sim, são pseudociências, tá? Sofia, beleza? Tranquilo? E aí, galera, né? Nesse mundo em transformação é que vai nascer nada mais nada menos do que Auguste Comte, o pai do positivismo, o cara que a gente pode dizer que é um dos fundadores da sociologia. Para muitos, inclusive, ele é o pai da sociologia também. Então, ele é o pai do positivismo e o pai da sociologia. O Auguste Comte, ele é de família católica e monarquista. Eita, professor! Então, de cara, você percebe que ele é um cara conservador, uma família conservadora. Tá? Família católica e monarquista, defensora dos reis, com certeza é uma família conservadora. E, consequentemente, essa ideia conservadora vai ser passada para o filho, Auguste Comte. Se você perceber aqui, ó, olha o dia, a data, o ano que Auguste Comte nasceu, 1798. É exatamente o ano que ocorre a Revolução Francesa. Então, ele nasceu em meio ao caos da Revolução Francesa. A Revolução Francesa vai se estender até o ano de 1799. E, automaticamente, o Auguste Comte vai ter 80, 90, vai ter 10 anos de idade. 10, 11 anos de idade. E aí ainda piorava, havia a era napoleônica. Mais caos, mais guerras, mais conflitos, pronto. Mais desordem. Então, Auguste Comte, ele olhava para o iluminismo com um olhar suspeito. Então, ele é de família monarquista, católica. Ele é o fundador, para muitos, o pai do positivismo. Ele é o pai do positivismo. E ele também é um dos pais, ele é o pai da sociologia enquanto ciência, tá? Não é aquela sociologia mequetrefe lá do darwinismo, do evolucionismo, do racismo, não. É a sociologia enquanto ciência mesmo, tá? E aí, galera, né? Professor, pode falar. O Auguste, ele pode ser, como é que se fala? Ser enquadrado como eurocentrista, porque nessa teoria dele mesmo, se é que pode ser dito que é teoria, no caso, né? A base dele, ele fala que a sociedade vai evoluindo até chegar em um período que vai ser tecnológica. Isso não seria um eurocentrismo de acreditar que todo mundo tem que atingir aquela tecnologia e desconsiderar todo mundo? Com certeza, sem sombra de dúvida. Tudo bem? Tá certíssima, Juliana, né? Inclusive, eu vou chegar nesse ponto já já. Afinal de contas, ele também não é perfeito. Ele ainda bebe nas fontes do Herbert Spencer, do Lewis Morgan, ele ainda vai beber nas fontes. Mas ele é um primeiro passo para deixar aqueles caras para trás e propor uma sociologia enquanto ciência. É o primeiro passo. Mas ele ainda assim vai infelizmente, né, ter uma visão eurocêntrica de mundo. A gente vai ver isso já já. Tudo bem? Beleza? E aí, galera, quais são as duas principais obras do Auguste Comte que nós precisamos, professor, nós precisamos entender e saber e que geralmente são cobrados no Enem? O curso de Filosofia Positiva, que a gente vai falar muito sobre essa obra, curso de Filosofia Positiva. Esse curso de Filosofia Positiva, nós vamos falar mais na nossa aula de filosofia, porque nós vamos falar do positivismo no campo da filosofia mais à frente. Então, quase no final, próximo do Enem, a gente vai voltar a falar do positivismo enquanto corrente de pensamento filosófico. Eu vou falar só dessa obra aí. E a outra obra dele que também enriquece o conhecimento dele é o sistema de política positiva. É o sistema de política positiva. São as duas boas obras de referência que, vez ou outra, trechos dessa obra dele caem no Enem, caem em vestibulares.
no enunciado de uma questão, tá? Então, vamos lá, galera. Quais são as características, como conceito, o que é o positivismo, quais são as características do positivismo? Resumidamente, como conceito, o positivismo é uma corrente de pensamento filosófica e sociológica, tá? Então, é uma corrente de pensamento sociológica e filosófica, tudo bem? É uma corrente de pensamento sociológico e filosófica com forte crença na razão, na ciência, na tecnologia e na industrialização, como se fossem ferramentas para levar a humanidade ao progresso humano. Então, aqui tem uma forte crença, né? Crença na razão, na ciência, na tecnologia e na industrialização, como forma de levar a humanidade ao progresso, como forma de levar ao progresso humano. Professor, será mesmo que a razão, a ciência, a tecnologia e a industrialização estão levando a nossa humanidade para o progresso? Será mesmo que hoje, por ter acesso a um celular, a um computador, a um videogame, sabe? Será que nós somos melhores do que, né, por exemplo, nossos pais quando tinham a nossa idade? Eu vivi a minha infância inteira sem internet, sem celular, sem computador. Eu fui conhecer computador na faculdade. Você não está entendendo isso. Eu fui conhecer computador na faculdade. E eu sobrevivi. E quando eu falo isso para o aluno, eu falo, professor, como era horrível a sua vida sem internet, né? Eu falei, não, gente, pelo contrário, minha vida era maneira. Eu vivia correndo, brincando, tinha experiências com o mundo, eu ralava o joelho. Aí quando eu falo isso para o aluno, ele fala, que isso, professor, ralar o joelho? Entende isso, galera? Eu falo, gente, eu brincava de pique-se-esconde, bolinha de gude, ioiô, peão, nossa, pique alto, pique pega. Dói isso, professor? Isso dói, isso aí? Pique pega? Ou seja, quando eu falo isso para o meu aluno, porque a realidade, o mundo é muito diferente. Hoje o mundo é um mundo de conectividade. Aquele mundo da minha infância era um mundo muito diferente desse mundo da conectividade. E aí, galera, né? Será mesmo que esse mundo com tanta tecnologia é um mundo melhor? Olha que tema brutal para você elaborar uma redação. Entende isso? Uma boa redação do Enem. Olha que tema excepcional para uma boa redação para o Enem. E eu gosto muito de dizer o seguinte, galera, eu sempre bato muito nessa tecla. A ciência em si, a tecnologia em si, ela não é boa e nem má. É a maneira que nós, seres humaninhos, usamos a tecnologia e a ciência que fazemos dela boa ou má. Então, tudo depende da maneira do uso de nós, seres humaninhos. Nós podemos usar a ciência, como fez Alexander Fleming, inventou o antibiótico, que já salvou milhões de vidas no mundo todo, o antibiótico. Podemos usar a ciência para poder fazer uma vacina contra o coronavírus, uma vacina que seja gratuita, seja um direito da humanidade, um bem da humanidade. E eu não vou cobrar nada por essa vacina. Só que não, né, professor? O que aconteceu em plena pandemia? Farmacêuticas se fecharam, seus laboratórios, pagaram os melhores cientistas e falaram, faz a vacina. E aí, o que eles estão fazendo? Lucrando horrores com as vacinas que foram produzidas. Galera, nesse exato momento, essa vacina nunca deveria ser cobrada. Ela deveria ser um bem da humanidade. Mas, infelizmente, a ganância humana fala acima da vida. E, infelizmente, você sabe, ela está sendo usada para salvar vidas, mas não como deveria. Ela deveria ser um bem gratuito da humanidade. Não deveria ser cobrado um centavo por essa vacina, por essas vacinas que foram criadas, né? Infelizmente, galera, tá? Então, tudo depende da maneira como usamos a tecnologia. Eu vou dispensar, professor, vou viver nas cavernas. Não, claro que não. Pelo contrário, eu vou usar a tecnologia a meu favor. Você, aluno, vai usar a tecnologia a seu favor, para estudar, para conhecer, para superar os obstáculos. E por que não, né? Tornar a vida mais prática, mais cômoda. Bem? Então, como conceito, o positivismo é uma corrente de pensamento sociológico e filosófico que defende a razão, a ciência, a tecnologia e a industrialização como forma de levar a humanidade ao progresso.
bem? E mais, professor, o que a sociologia busca? Segundo Comte, a sociologia busca, ela quer trazer ordem ao caos. É isso que a sociologia quer, bem? E o que a sociologia tem como característica? A primeira característica é o cientificismo. O que é esse cientificismo? É a crença exagerada de que a ciência vai levar a humanidade para algum lugar melhor, tá? É uma visão positiva sobre a ciência. É uma visão positiva sobre a tecnologia, tá? E aí o que o Augusto Comte nos diz? Que as estruturas sociais obedecem às leis da natureza. Professor, me dá um exemplo de uma lei da natureza. Todo ser vivo, ele nasce, cresce e morre. Não tem como fugir disso. Nasce, cresce, envelhece e morre. Todo ser vivo passa por essas mesmas etapas. É uma lei da natureza. De uma borboletinha que vive 48 horas a uma tartaruga que vive 200 anos. Todo ser vivo é lei da natureza. Ele nasce, ele cresce, ele envelhece e morre. Na natureza, você está preso no chão desse planeta graças a uma lei da natureza chamada Lei da Gravitação Universal, descoberta por Isaac Newton. Então, galera, né? O que a gente tem aqui é a ideia de que as leis da natureza também exercem influência sobre a sociedade, como se as leis naturais regessem a vida em sociedade. Será mesmo que a natureza tem tanta influência sobre a sociedade? A gente vai ver isso mais à frente, tá? E aí o Augusto Comte, ele acreditava que o conhecimento verdadeiro só é possível através daquele que era provável experimentalmente. Aí o que ele defende? Ele defende a ciência experimental. Ele defende que o único conhecimento verdadeiro é aquele que advém da ciência experimental. Então, qual é o método que ele defende, professor? Ele defende o método experimental da ciência da natureza. Eu vou voltar aqui, ele defende ciência, o método experimental das ciências da natureza. Galera, essa talvez seja a principal contribuição do Comte, do Augusto Comte. Porque enquanto os outros não se preocupavam com a ciência, com os experimentos, o Augusto Comte está se preocupado com os experimentos. Para ele, a única maneira de se chegar a alguma coisa verdadeira sobre a sociedade é fazendo experiências com essa sociedade, tá? E outra característica muito importante do positivismo é a valorização da tecnologia. Tá? A valorização da tecnologia em que sentido, professor? No sentido que as tecnologias vão satisfazer as necessidades do homem. A partir do momento que a tecnologia vai superar as desigualdades, a partir do momento que a tecnologia, né, vai necessariamente ser um instrumento de intervenção social. E aí ele defende que a sociologia, enquanto ciência, deve ser instrumento de intervenção social. Não é só estudar a sociologia para dizer que um é superior e o outro é inferior. É estudar a sociologia para entender a sociedade e propor transformações dessa sociedade. Propor uma sociedade melhor. Vamos lá, galera. Perguntas. Professor? Pode falar. Eu tô perguntando no chat porque eu não tenho certeza se meu microfone tá funcionando. Enfim, a gente pode falar que o Comte, ele era empirista? Perfeito. Exatamente, ele era um empirista. Ao defender a ciência experimental, ou seja, fazer experiências com a sociedade, observar, analisar a sociedade, algo que os antropólogos de gabinete não fizeram. Larry Morgan, Edward Tyler, Herbert Spencer, eles não observaram as sociedades, eles escreveram com base em escritos de outros viajantes que estiveram com essa sociedade. Então, qual é o grande legado de Auguste Comte? Propor usar as experiências, o método experimental. Tudo bem? Beleza, galera? Perguntas? Professor, Pode falar. volta um slide aí, por favor, rapidinho. Claro.
Opa. Voltei. Esse aqui? Tudo bem? Isso, tá bom, pode tirar já. Só para tirar um print. Então. E aí, galera, o que Auguste Comte defende como a sociologia, galera? O Auguste Comte, ele propôs dividir a sociologia em duas partes. Assim como existe na história, a história geral e a história do Brasil, o Auguste Comte, ele propôs dividir a sociologia em estática social e dinâmica social, ok? Então, assim como existe história geral e história do Brasil, história geral vocês estudam com o Bruneca, não é isso? E a história do Brasil vocês estudam com o Gicleito, não é isso? Então, assim como tem história geral e história do Brasil, o Auguste Comte propôs dividir a sociologia em duas partes. A estática social e a dinâmica social. Vamos lá. O que a estática social propõe estudar, professor? Seria a parte da sociologia que estudaria as leis que dão ordem e coesão à sociedade. Então, essa estática social seria a parte da sociologia que estudaria as leis que trazem ordem, ok? Que trazem ordem, ou seja, ordenação e a coesão às sociedades. Então, por que umas sociedades têm ordem e outras não? Outras têm caos, outras têm conflitos. A estática social seria a dinâmica para estudar essa parte. E a dinâmica social, ela propõe estudar aquela parte, seria aquela parte da sociologia que estudaria as leis que trazem mudanças e transformações às sociedades. Então, a dinâmica social seria a parte da sociologia que estudaria as leis que trazem mudanças e transformações sociais. Olha que barato isso. Segundo Auguste Comte, se você entender a estática social de uma determinada sociedade e a dinâmica social de uma determinada sociedade, você entenderia absolutamente qualquer sociedade. Que legal, professor. Legal, mas vamos ver se isso é possível. E aí o Auguste Comte propôs algumas leis, como, por exemplo, a famosa Lei dos Três Estados. O que essa Lei dos Três Estados nos diz, professor? Vamos lá. Segundo Auguste Comte, toda a sociedade ela evolui em 3 estágios, 3 degraus. O estado teológico, vou botar aqui para vocês aqui, ó, o estado teológico, ok? O estado metafísico e o chamado estado positivo, ok? O primeiro estágio ou estado que uma sociedade pisa, o primeiro degrau, é aquele estado onde tudo é explicado com base nas leis da natureza, ou melhor dizendo, com base em explicações sobrenaturais. Então, o mundo nessa fase aqui, o mundo é explicado pelo sobrenatural. Ou seja, pelas religiões, pelos mitos primeiro, né? Pelos mitos e pelas religiões. Então, no passado, tudo era explicado com base em Deus. Choveu, Deus que quis. Ventou, é a vontade dos deuses. Não ventou, os deuses que quiseram. Tudo era explicado com base em Deus. Esse momento em que a humanidade explicava tudo com base em Deus, com base nos mitos, é o momento do estado teológico, tá bem? E aí o Auguste Comte diz que as religiões evoluíram da seguinte maneira, galera. Das religiões animistas para politeístas para monoteístas. Então as religiões evoluíram, né? Do animismo para o politeísmo ao monoteísmo. Vamos lá, qual é a diferença, professor, entre elas? O animismo é aquelas religiões fundamentadas em mitos. E aí, nos mitos tem Deus vento, Deus chuva, Deus trovão, Deus dos raios, Deus das águas. São religiões que dão vida, animam as forças e os fenômenos da natureza. Essas religiões que dão vida, animam as forças da natureza são religiões animistas. Logo em seguida vieram religiões politeístas, no Egito, na Mesopotâmia, e logo também em seguida vieram as 3 grandes religiões monoteístas.
Judaísmo, cristianismo e islamismo. Beleza, esse é o estado teológico. O próximo passo da humanidade seria o estado metafísico, em que o mundo passaria a ser explicado pela filosofia, de maneira lógica e racional. Então, aqui o mundo é explicado pela filosofia, de maneira lógica e de maneira racional. Que lindo, professor, lindo. Isso surgiu a partir de quando? Da Grécia Antiga. A filosofia começou a tomar forma na Grécia Antiga. E, finalmente, nós atingiríamos o ápice da evolução humana através do estado positivo, que seria um momento em que o mundo seria pura e simplesmente explicado pela ciência. E a ciência experimental tomaria o lugar da religião e tomaria o lugar da filosofia. Então, olha que interessante isso. Nesse momento, o estado positivo, o mundo seria explicado pela ciência. E aí, o método experimental, né, o famoso método experimental, tomaria o lugar da religião e da filosofia. Vamos lá, galera. Perguntas nessa ideia de lei dos 3 estados. Segundo Comte, toda sociedade perpassa por esses 3 estágios. E o ápice da evolução humana seria o estado positivo, né? Vamos lá, perguntas. Professor, você pode explicar de novo o estado positivo, por favor? Enquanto no passado nós explicávamos tudo com base em Deus, ventou Deus que quis, choveu Deus que quis, o estado positivo a gente passa a explicar através da ciência. Peraí, choveu por quê? Temperatura elevada, a água evapora. A água evapora formando massa de ar quente e úmida. Massa de ar quente e úmida encontra massa de ar fria, precipitação, chuva. Pronto. É a ciência explicando um fenômeno da natureza. Esse momento em que a ciência explica o mundo é o momento do estado positivo. As pessoas abandonariam todas as religiões, as pessoas abandonariam até mesmo a filosofia para abraçar a ciência experimental. E aí seria o ápice da evolução humana, segundo Auguste Comte. E repito, o Auguste Comte tem uma visão, um olhar positivo sobre a ciência. Ele acredita que a ciência vai levar a humanidade ao progresso. Tudo bem? Beleza, galera? Entendi. Ok, perguntas, vamos lá. Professor, tem uma no bate-papo. Tem no chat aqui, deixa eu ver aqui então, vamos lá. O positivismo pode ser considerado o oposto ao racionalismo, por se tratar de fatos reais e etc? Então, Guilherme, no quesito ciência, sim. No quesito acreditar na ciência experimental, nesse sentido, o positivismo é o contraponto ao racionalismo. Porque o racionalismo é o contrário do experimentalismo, né? Então, só nesse quesito, tá? Beleza, galera? O oposto do negacionismo, com certeza. Porque o negacionismo nega, né? O positivismo, ele busca, objetiva o conhecimento. Então, sim, ele é o oposto do negacionismo. Ok? Beleza, galera? Gente, o positivismo virou método de ensino. É sério, o positivismo virou método de ensino. Existem apostilas do positivo. Então, eu acho que alguém já estudou o método positivo de didática. Ou já estudou por alguma apostila positiva, da editora Positivo. O positivismo virou igreja. Já eu vou falar da igreja positivista para vocês. Tá? Já vou falar para vocês. Tá? Beleza? E aí, galera, além da lei dos 3 estados, eu também tenho a lei do progresso. Que lei do progresso é essa, professor? Segundo Auguste Comte, toda a sociedade evoluiria seguindo as mesmas etapas. Então, segundo Auguste Comte, toda a sociedade evolui seguindo as mesmas etapas. Quais são essas etapas? Estado teológico, estado metafísico, estado positivo. Isso era uma lei do progresso, segundo Auguste Comte. Toda a sociedade passa pelo mesmo estágio. De uma tribo indígena, uma tribo aborígene, lá no meio da África,
nós estamos passando por esses estágios, tá? Segundo ponto, qual era o modelo de evolução que o Augusto Comte tomou como referência? Claro, a europeia, né? A Europa como modelo de evolução. E, consequentemente, isso nos dá a entender que ele é um cara que defende o eurocentrismo. Na verdade, ele acaba sendo um cara alimentado pelo eurocentrismo. Herança do Herbert Spencer, do Lewis Morgan, dos caras lá do passado, tá? Além do mais, galera, a gente ainda pode destacar o seguinte, que ele entende a sociedade como se fosse um organismo vivo. Ele observa, analisa a sociedade como um organismo vivo. Como assim, professor? Segundo Comte, a sociedade é como se fosse um corpo humano, em que cada indivíduo da sociedade é como se fosse uma parte do corpo. Assim como as mãos têm a função de pegar, um indivíduo na sociedade tem uma função específica, um papel social específico. A bunda tem a função de sentar, acomodar o corpo. Coração bate, bombeia o sangue, pulmão respira, ou seja, cada parte do corpo humano tem uma função, igualmente numa sociedade. Cada indivíduo tem uma função. E ao olhar para a sociedade como se ela fosse um grande organismo vivo, nós temos uma visão organicista da sociedade. Tudo bem? Mais ainda, galera, o Auguste Comte, ele defende que os governantes deveriam ser pessoas mais capazes e preparadas. Então, os governantes deveriam ser pessoas capazes e preparadas. E aí ele faz uma critica à democracia. Porque a democracia permite que pessoas despreparadas cheguem ao poder. Porque permite que pessoas despreparadas cheguem ao poder. E aí eu tenho uma pequena dúvida, galera, né? Quem é preparado para chegar ao poder? Porque nós tivemos governantes, presidentes do Brasil que eram doutores, formados em economia. Nós tivemos formados em direito, sociólogos. O Fernando Henrique Cardoso era sociólogo, a Dilma era economista. Aí eu pergunto, quem é preparado para governar o Brasil? Entende? Quem? Quais foram os dois únicos sem curso superior? O professor Lula não tinha curso superior, e eu acredito que Bolsonaro também não tenha curso superior. Ok? Foram os dois únicos presidentes da história do Brasil sem curso superior. Ok? Então, ter ou não uma formação não diz absolutamente nada sobre o caráter do governante. Entende? Esse é o primeiro ponto que vocês têm que entender. Tá? Então, o Auguste Comte criticava a democracia, porque numa democracia as pessoas votam e acabam votando errado, colocando alguém despreparado para governar. Aí eu pergunto, quem é preparado para governar? Né? Segundo a Wikipedia, quando eu havia pesquisado, tinha dito que ele era formado em educação física, que até a Sofia falou. Mas eu acho que é mesmo. É isso mesmo, educação física. Ao mesmo tempo, isso é indiferente, né? Porque o filho dele é um retardado e ele é formado em direito. Então, é indiferente. Sem comentários, né? Realmente, ele é formado em educação física. Eu me esqueci desse pequeno detalhe, né? Enfim, é uma formação, claro, educação física, é claro, gente, né? É uma formação essencial, né? Essencial, que é nítida, né? Vai ajudar a governabilidade do nosso país, né? Enfim. Bom. É o velho histórico de atleta, né? E para a gente fechar a nossa aula, galera, para a gente deixar redondinho, último slide, tá? Vamos lá, último slide aqui, ó. Como é que o positivismo chegou no Brasil, professor? O positivismo chegou no Brasil através das Forças Armadas, ok? As Forças Armadas abraçou essa ideia do positivismo, chegou na Proclamação da República. Inclusive, o lema Ordem e Progresso, que está na nossa bandeira, é o lema que está aqui, galera, ó. Aqui, ó. O amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. Tá? O lema da nossa bandeira é um lema positivista. Então, o lema da nossa... Eita, o que aqui? O lema da nossa bandeira, tá?
esteve presente na Era Vargas. Professor, como assim na Era Vargas? A Era Vargas, de 1930 a 1945, e depois Vargas vai voltar, depois até cometeu suicídio em 54, né? A Era Vargas ficou marcada por um projeto de industrialização do Brasil. E, galera, o positivismo é justamente que defende a industrialização como forma de levar a sociedade ao progresso, tá? E lá no Rio de Janeiro, tá? Lá no Rio de Janeiro, no dia 11 de maio de 1881, o Miguel de Lemos fundou a Igreja Positivista do Brasil. A sede fica no Templo das Humanidades, que foi construída na rua Benjamin Constant, eu acho que é o número 74, para vocês terem uma ideia, tá? No bairro da Glória, na zona sul do Rio de Janeiro. E onde ocorrem celebrações da religião da humanidade. Esse é o nome da religião que essa igreja pratica. Ou positivismo. Ou seja, vejam, o positivismo virou, que é uma corrente filosófica e sociológica, virou uma religião. E pasmem, os cultos lotam, tá? Professor, agora fundiu meu cérebro. Os caras defendem a superação da religião e fundam uma igreja, né? Enfim, a hipocrisia, de novo, né? Enfim, a hipocrisia. Os caras pregam a superação da religião, mas vão lá e fundam uma igreja positivista. Mas, né? Como assim, né? Enfim. Por que essa igreja prega, professor? A razão, a ciência, a tecnologia e a industrialização como meio de salvação da humanidade. Amém. Amém. Glória. Amém. Que doideira, velho. Como assim? Amém. Amém. Exatamente. Aqui, lota, tá? O culto é lotado, tá? Exatamente. E aí, galera, a gente fecha por aqui a nossa aula de sociologia. Ó, a gente fechou redondinho a nossa aula de sociologia. Semana que vem, a gente vai para o segundo módulo de filosofia. Tudo bem? Dúvidas, galera? Perguntas? Vamos lá. Meu cérebro tá fritando, pelo amor de Deus. Perfeitamente normal e natural, amiga. Isso significa que a aula foi produtiva, né? Se o cérebro está fritando, a aula foi produtiva. Beleza, galera? Perguntas? Professor, pode falar. o pessoal tá perguntando se você vai mandar o slide. Ou agora mesmo. Eu vou disponibilizar lá no grupo da turma e disponibilizar na plataforma também, no Google Classroom. Tudo bem? Falou. Então, a pergunta aqui, o positivismo prega o quê mesmo? Guilherme, o positivismo prega a razão, a ciência, a tecnologia e a industrialização como forma de levar ao progresso. A igreja. A igreja pega tudo isso aí, a razão, a ciência, a tecnologia e a industrialização como forma de levar à salvação humana. Que coisa, né? Tudo bem, gente? Galera, obrigado pela atenção de vocês. Foco nos estudos, dedicação, que a gente vai superar esse momento. E em breve a gente vai estar em sala de aula, lá bebendo um cafezinho juntos, tá? Um abraço, gente. Tchau, tchau. Fique com Deus, tá? É nóis. Valeu, gente. Um abraço.